vai nos ajudar. Bom, o nosso tema é como a Bíblia chegou até nós. É o primeiro tema. E tem algumas nuances aí que envolvem esse trem. Vou ver se funciona aqui, eu vou fazer assim. Agora acho que vai, viu? Pronto. Então aqui, para a gente começar, eu gostaria de falar de alguns aspectos importantes, algumas curiosidades com relação à Bíblia, né? A primeira curiosidade, e é fantástico, é que é o seguinte: a Bíblia é o livro mais produzido da história. Não existe no mundo nenhum livro que foi mais produzido que a Bíblia. 260 idiomas possuem a tradução completa da Bíblia. Completa. 260 idiomas. A Bíblia foi traduzida para 700 idiomas possuem o Novo Testamento inteiro. E mais de 1000 idiomas possuem porções da Bíblia. Então, quer dizer, isso é um dado fantástico. A grandiosidade desse livro. A Bíblia é o maior best-seller do mundo. É o livro mais difundido do planeta. De longe, a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais divulgado. É difícil você encontrar alguém que não tenha ouvido falar da Bíblia, né? Então, mais um ponto para a Bíblia. A Bíblia é o livro que mais influenciou a história da humanidade e continua a influenciar. Diversas cartas de humanidade foram criadas e pautadas na Bíblia, né? Trazendo os conceitos bíblicos, não é mesmo? Principalmente os países protestantes se basearam em verdades bíblicas para criar as suas constituições. E de fato, a Bíblia ela tem influenciado a humanidade. Esse aqui é um dado muito interessante. A Bíblia levou mais de 1500 anos para ser escrita por completo. Ou seja, de Gênesis, que é o nosso primeiro livro, até o último livro a ser escrito foi Apocalipse, 90. De Gênesis a Apocalipse foram aproximadamente 1500 anos. Gênesis foi lá em 1500, 1400 antes de Cristo. E Apocalipse foi escrito 90 depois de Cristo. Então, assim, todos os livros da Bíblia levaram aí 1500 anos para serem escritos, né? É um tempo considerável. 40 diferentes autores escreveram a Bíblia em lugares e idiomas diferentes, né? O Antigo Testamento, por exemplo, ele foi escrito em hebraico. O Novo em grego, né? E em diversos lugares, não é mesmo? Principalmente ali depois, no Novo Testamento, em que o Evangelho ele começa a se expandir na área da Ásia. Então, os escritores eles estavam na cidade e de lá escreviam, né? Paulo ele escreveu de diversos lugares, né? Esse aqui é muito legal também. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Olha só como é que a Bíblia ela faz parte da história da humanidade. Que fantástico, né? A Bíblia de Gutenberg, em aproximadamente 1452, foi impressa a primeira Bíblia. O primeiro livro do mundo a ser impresso foi uma Bíblia. Olha só, que coisa linda, né? Então, essas são algumas curiosidades, alguns aspectos interessantes com relação à Bíblia, não é mesmo? E nós vamos agora entrar no assunto da aula, que é como a Bíblia chegou até nós. A Bíblia ela foi inspirada por Deus. Eu gosto de pensar que Deus ele soprou nos escritores o conhecimento, a sabedoria, não é mesmo? Algumas pessoas acham que foi uma coisa meio médio, né? O cara estava lá sentado, colocou a mão na cabeça e Deus foi ditando letra por letra. E não foi bem assim. A Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo, ele inspirou homens e mulheres a escreverem a Bíblia, né? Dando sabedoria e conhecimento de maneira que foi o homem e foi a mulher que escreveram a Bíblia. Tanto é que a gente percebe traços dos escritores nos livros. Quando você pega ali as cartas paulinas, nós percebemos claramente um padrão que é escrito. Quer dizer, a forma de Paulo escrever, ela se repete, né? Então, o quê? Essa inspiração, ela passa pelo homem. Então, assim, se deixou passar pelo homem. Aqui uma definição que eu gostei muito de inspiração é o seguinte: a inspiração é a influência que Deus exerceu sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-lo de erros no processo de registrar sua redenção.
mas ao mesmo tempo aqui, permitissem que usassem seu estilo e bagagem pessoal. Os salmos, Davi era um poeta, então os salmos repetidamente são o quê? São poesias, né? O Espírito Santo inspirou Davi, e Davi escreveu da maneira dele, usando sua bagagem. Porque Davi era um levita, era um cara que era músico, e o músico ele tem uma facilidade de escrever, de compor, e isso foi levado em consideração. O Espírito Santo inspirou Davi, e Davi, da sua forma, escreveu. Amém? E aqui nós temos o texto áureo que vai aí pautar a inspiração bíblica. É a declaração de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que ele fala, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Esse aqui é um texto áureo, né? Toda vez que nós formos falar em inspiração da palavra de Deus, nós vamos nos pautar nesse texto. Porque aqui Paulo, ele tem o conhecimento de toda a escritura. É interessante notar que Paulo aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tá certo? Paulo aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele fala que todo o Antigo Testamento é válido para ensinar, repreender e corrigir. Então, essa fala de Paulo, ela valida toda a credibilidade do Antigo Testamento. E nós vamos ver daqui a pouco como é que vai funcionar no Novo Testamento. E nós falamos da inspiração. E o nosso intuito aqui é trazermos informações de maneira que nós possamos pensar um pouco mais abertamente sobre alguns temas. Coisas que geralmente a gente não vai discutir, o pastor não vai citar lá no púlpito também, que não é um lugar que convém. Então aqui nós estamos no lugar para nós trazermos algumas teorias muito interessantes, não é mesmo? E quando a gente fala de inspiração, nós vamos ter 3 teorias que vão tentar explicar a inspiração. E essas teorias elas foram sofrendo mudanças através do tempo. Então a primeira teoria é a visão ortodoxa. A visão ortodoxa sobre inspiração, ela diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. A ortodoxia vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus. E esse pensamento ele perdurou por 18 séculos. Até o ano de 1800, ninguém ousava falar que a Bíblia não era a palavra de Deus. Só existia esse tipo de pensamento. Todos olhavam para a Bíblia e falavam, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Só que com o passar dos anos, a gente começou a ter a revolução das ideias, não é mesmo? Iluminismo, romantismo, aquela coisa toda. E no século XVIII apareceu a visão modernista. Dizendo assim, não, esses modernistas falaram, não. A Bíblia, discordando da linhagem ortodoxa, ia falar o seguinte, a visão modernista ela fala, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas como assim contém a palavra de Deus? Ela fala o seguinte, olha, o ensino da Bíblia lá é perfeito, né? Aquela coisa, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, tudo bem. Mas ela fala que nem todos os pontos da Bíblia são palavra de Deus. Só alguns pontos da Bíblia são palavra de Deus. É assim que a visão modernista ela trabalha. Não é mesmo? Tipo assim, os mitos, aquele negócio de Jonas, negócio de baleia, engolir gente. Não. Para a visão modernista, não, isso aí não existe, não. Entendeu? Então, para a visão modernista, o que acontece é o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns pedaços da Bíblia são a palavra de Deus, outros não. Essa é a visão modernista. É como eu falei aqui, gente, alguns chegaram depois, infelizmente, nosso tempo é curto e nós não vamos poder nos aprofundar demais nos temas. Então, muitas coisas a gente vai dar só uma pincelada. Eu quero deixar aberto aqui para qualquer momento vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, né? E a gente debater, que eu acho que o grande mérito daqui é o debate, que o debate enriquece
o nosso conhecimento. Então vocês sintam-se à vontade para levantar a mãozinha e fazer qualquer pergunta. E se eu não souber, como diz o pastor Leandro, eu invento, vocês vão nem sabe, né? Brincadeira. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Visão ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Lá de Gênesis, Apocalipse, toda letra, toda palavra é a palavra de Deus. Visão modernista, a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns pontos são palavra de Deus, outros pontos não. Nem tudo que é a palavra de Deus. E nós vamos ser ali já no século XX, ali, final do século XIX, início do século XX e tal, uma visão neo-ortodoxa. E essa é uma visão muito interessante. A Bíblia ela torna-se a palavra de Deus quando a pessoa tem um encontro com Deus. Obrigado, Carol, claro. Perceberam a diferença? O que a visão neo-ortodoxa ela defende? Que a Bíblia não é toda a palavra, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a partir do momento que você lê a Bíblia e você tem uma experiência com Deus, aí ela se torna palavra de Deus. Entenderam? A Bíblia não é a palavra de Deus. Pode falar. É tipo Deus usando a Bíblia para falar com você. Seria isso. Mas o que acontece é o seguinte: não falou comigo, não é a palavra de Deus. Falou comigo, é a palavra de Deus. É uma coisa muito relativa, não é mesmo? A gente entra numa relatividade muito grande, é perigoso, não é mesmo? Mas é uma visão interessante, né? A Bíblia falou, aquele texto falou comigo, trouxe mudança, é a palavra de Deus. Aquele texto não falou comigo, então não é a palavra de Deus, né? Então nós temos essas três grandes visões sobre sobre a inspiração da Bíblia, né? Fato é que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E nós temos essas três grandes visões a respeito da inspiração: a visão ortodoxa, a visão modernista e a visão neo-ortodoxa, né? E cada uma com a sua característica. E cabe a nós escolhemos uma. Não vou aqui ter a pretensão de falar qual que é a certa, não é mesmo? Mas cada um pode escolher, fique à vontade para escolher qual linha você quer seguir. Não é mesmo? Não, Lucas, eu acho lá que Jonas não faz sentido para mim. Então você é um cara meio modernista, né? Não, Lucas, aquela genealogia lá de não sei quem não fala comigo. Mas quando eu leio lá, Davi fala comigo. Então você, é bem provável que você seja um neomodernista. Agora, se você ler lá que, poxa vida, a pedra caiu, pô, é Deus falando comigo, então você é um cara ortodoxo, né? Então nós temos essas três maneiras de enxergar a inspiração da Bíblia, né? Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, pode falar, meu amigo. Na terceira visão, não faria a gente pegar só aquilo que é meio que cômodo, já que eu posso escolher o que falou comigo, aí eu iria escolher a que falou comigo, porque para mim seria meio cômodo. Sim. E na visão modernista, quem definiu o que era a palavra de Deus e o que não era? Assim, todas essas linhas, elas foram muito estudadas pelos estudiosos, não é mesmo? Durante 18 séculos, as pessoas elas não pensavam muito a história da humanidade. A gente vai ver lá todo aquele período lá da Igreja Católica. Então o estudo ele não era muito difundido. E a partir do século XVIII é quando as pessoas voltam a estudar, quando as pessoas elas começam a ficar de novo curiosas. Então o que acontece? Muitas pessoas elas percebem o seguinte: na modernista os caras eles acreditam na inspiração bíblica, né? Mas conforme eles começam a estudar, eles falam: não é possível, nem tudo é inspiração. Eu acho que, eu não sei, né? Mas eu acho que um exemplo disso é, por exemplo, quando o Paulo está falando daquela questão das mulheres, e às vezes é um pouco polêmico, né? Que ele fala que mulheres podem ensinar, que isso, que aquilo, mas tem muita coisa que é cultural. Então naquela época era assim, e hoje não necessariamente precisa ser assim. Eu não sei se talvez esse seja o exemplo. E nessa questão da visão ortodoxa, eu lembrei assim, a gente lê a Bíblia, e aí às vezes você lê um texto e você nunca prestou atenção nele, mas naquele dia aquilo faz tanto sentido, porque nessa semana aconteceu alguma coisa e aí você se sente fortalecido por Deus, você sente que existe algo no coração diferente e aquilo te ajuda a enfrentar de alguma maneira
a vida, né? Então, eu penso que esse pode ser um exemplo, assim, do que está mostrado ali. Isso que a Gabi falou, de a gente ler a Bíblia muitas vezes e a gente sempre passar por aquele texto, e um dia aquele texto faz sentido pra gente, é o que nós vamos chamar de iluminação, né? Já houve a inspiração, depois houve a revelação, que é o que? A revelação o quê? É Deus se revelando ao homem, né? E o homem colocou esse trem no papel. E depois, com a revelação posta diante de nós vamos olhar para o texto e um dia nós vamos ser iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai jogar uma luz naquele texto e vai falar assim, caramba, Como é que eu nunca olha isso, olha que coisa maravilhosa. Então isso seria uma iluminação, né? Lucas, no conceito que você colocou, visão ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus. E visão modernista, a Bíblia contém a palavra de Deus. É praticamente a mesma coisa, não é? Não é porque na visão ortodoxa, os ortodoxistas afirmam que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Não exclui-se nenhuma palavra. Na visão modernista, eles não vão fazer assim. Eles vão falar, olha, isso aqui, respondendo a pergunta lá, um grupo de estudiosos, depois de muito estudo, eles chegaram a essa conclusão, falam, não, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a palavra de Deus. Essa é a diferença. O modernista, ele não encara toda a Bíblia como palavra de Deus. Alguns pontos são, outros pontos não são palavra de Deus. Alguns textos da Bíblia eles não encaram como inspirados. Entendeu? Então essa é a diferença. O ortodoxista, toda a Bíblia, ela é palavra de Deus, de A a Z. Não é mesmo? Deu para perceber? Sim, mas na prática, o que seria? Porque vai ter livros, então, que não são da Bíblia, é isso? Não, Tem exemplos que não são necessariamente, assim, o que Deus falou. É essa questão, assim, que tal texto foi escrito em tal época e ele reflete os fatores culturais daquela época, entendeu? Não é necessariamente Deus falando que a gente tem que agir daquele jeito, porque se a gente considerar, por Por que está exemplo... na Bíblia, então, se não é necessário? não, é porque é o seguinte, é uma linha de raciocínio. Não é que seja assim, tá certo? É uma linha de raciocínio. Nós falamos há um pouco antes que a Bíblia foi inspirada. E quando nós falamos de inspiração, existem essas 3 linhas de raciocínio. Não quer dizer que ela seja, é uma forma de pensar, né? Então, algumas pessoas pensam de forma ortodoxa, outras vão pensar de forma modernistas e outras vão pensar de formas neo-ortodoxas. Você está falando no modelo dos cristãos, pegando todos os cristãos católicos, Sim. Eu não sei se eles estavam aqui na Catarina falou o exemplo da parte da cultural, que tem uma parte que Paulo fala assim, que não é a mulher não tem que falar no público, que a mulher não tem que falar no público, a parte que ela tem que falar isso. E a gente lê isso, eu tenho super extremo, mas naquela época não faz sentido, então acho que vai nessa... O modernista, ele vai querer tirar da Bíblia todas as lendas, ele percebe na Bíblia, a forma modernista de pensar, ele enxerga na Bíblia lendas, mitos, como a gente falou aqui, Jonas da barriga do peixe. Para o modernista, na visão modernista, isso não é palavra de Deus, isso não foi inspirado. Na visão ortodoxa, isso é inspirado, entendeu? Não é que esteja errado, as linhas de pensamento são diferentes. O ortodoxo pensa diferente do modernista, né? Então, assim... Mas isso está relacionado com o modo de pensar ou com a questão cultural? Com o modo de pensar. Porque então, ali, a partir do século XVIII, um grupo de pensadores se reuniu, né, estudando a Bíblia e falaram e chegaram à conclusão, olha, nem tudo é inspirado. Indo contra o pensamento ortodoxo em que tudo é inspirado. Pode falar. Só posso acrescentar uma coisa? Porque Claro. no iluminismo as pessoas superestimaram muito a ciência e eles retiraram muita coisa. Eu fiz até um curso com o pessoal do STEM que falou sobre isso. Eles retiraram, o parâmetro para eles retirarem algumas coisas era o que era cientificamente comprovado. Se você tinha alguma coisa na Bíblia que não era cientificamente comprovado,
isso não era verdade. Se isso não era verdade, isso não Era um mito, era uma lenda e de fato não era. Isso aqui sai, isso não é inspirado por Deus. Não era inspirado por Isso não é Deus. verdade, essa história não é possível de acontecer, não é cientificamente verificável, então isso aqui vai ficar fora. Esse era um dos padrões modernistas para você selecionar alguns textos que não era a palavra de Deus. E eles não focaram muito na questão teológica, na questão espiritual, eles focavam muito na questão prática. Então, o que era palavra de Deus era uma coisa muito voltada à prática de coisas da vivência, o que era, poderia ser experimentado, né? Exatamente isso. E não só isso, você poderia botar em prática da vida, assim, não era aquela questão, por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou. Isso não era relevante. O que é relevante é o exemplo que ele deixou, de que você tem que seguir. Era uma coisa assim, não, vamos pegar o que é mais prático. O que é mais prático a gente pode usar como palavra de Deus, e essas coisas que são mais místicas assim, a gente seguir. Exatamente. Padrão. E o neortodoxo, tentando responder aqui o Taino, como o Lucas mesmo falou, sua pergunta ele mesmo respondeu antes de você perguntar. É realmente perigoso uma pessoa ficar dependendo da experiência pessoal para selecionar texto, né? Porque isso vira uma coisa muito relativa. Vai depender de cada pessoa. Aí é relativo, a palavra de Deus, a parte da palavra de Deus, uma vai ser para um, outra vai ser para o outro, não vai ser para nenhum, e vai ficar essa relativização grande, né? Deu. Sim, se for provado cientificamente, é a palavra de Deus. Apesar de ter coisas na Bíblia que não são provadas, então tudo bem. Não é palavra de Deus, mas aconteceu, é uma referência. Sim. Mas o que pode ser provado cientificamente, então, além de estar na Bíblia, é palavra de Deus, que seria uma visão modernista. Na visão modernista. Por ortodoxo, não. Por ortodoxo é a palavra de Deus sendo provado, não sendo provado, faz chover um canivete, para ele é a verdade absoluta e ponto, acabou, na visão ortodoxa. Entendeu? Tudo que tem na Bíblia. O ortodoxia abriu o mar vermelho. é palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí na visão modernista fala, pô, abriu o mar vermelho, como assim? Isso aqui não é palavra de Deus. Mas aí, aí o modernista talvez vai pegar as leis de Moisés e falar, não, a lei de Moisés faz sentido. Entendeu? A diferença da linha de pensamento. Certo, gente? Podemos avançar? Só a aula aqui é isso aí, é a participação, e quanto mais participação, eu creio que mais crescimento nós vamos adquirir. Amém? Vamos lá. Ali nós vimos anteriormente a visão de pensadores, de estudiosos, não é mesmo? Principalmente a visão ortodoxa, ela foi muito influenciada lá pelos pais da igreja, que foram os primeiros cristãos ali no século I, no século II, no século III. O pessoal que viveu naquela época ali, né, o pós-apóstolo, depois dos apóstolos, foram considerados pais da igreja. E eles influenciaram muito o pensamento de como se enxergar a Bíblia. Né? Então, aqueles pensamentos foram pensamentos dos homens a respeito da Bíblia. Só que a Bíblia, ela fala sobre si mesma. Né? Aí você talvez já tenha ouvido a frase, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Né? Então, aqui é a pergunta, o que a Bíblia fala sobre si a respeito da inspiração? Então a Bíblia, ela tem a própria opinião sobre a inspiração. A Bíblia declara, e aqui agora eu não estou falando de estudiosos, não estou falando de ninguém, eu estou falando que a própria Bíblia fala de si mesma. E a Bíblia, ela declara ter autoridade divina. Cala a boca. Ou seja, ela própria afirma ser a palavra de Deus. E nós temos aqui alguns exemplos, e eu gostaria de abrir alguns deles. Nós vamos agora aqui com o celular, que é super rápido. Ali em 2 Timóteo 3,16, eu afirmei que era o textual quando nós vamos falar de inspiração bíblica. O apóstolo Paulo fala assim, olha, toda escritura é inspirada por Deus, olha só, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tá aberto. Pode ler então.
Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então quer dizer, ele está falando, olha, a profecia ela nunca saiu do homem. Né? Todos os escritos não foram o homem que escreveu, foi o Espírito Santo que os impeliu a registrar aquilo. Né? Em Êxodo 24, e só mais esse, a gente segue o barco. Êxodo capítulo 24, versículo 4, diz assim, olha, Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Então aqui veja que o relato é que Moisés escreveu o que o Senhor disse. Na manhã seguinte, aí aqui segue o barco. Então aqui, Moisés escreveu tudo que o Senhor disse. Né? Então a Bíblia está falando o seguinte, olha, esse escrito aqui é divino. Né? Foi Deus quem inspirou o homem para que ele fosse escrito. Pode ler Isaías 38? Claro, por favor. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante ele. Escreve-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Então isso aí é Deus falando com Isaías. Mas escreve esse trem aí, né? Porque isso vai ser importante lá na frente. Então é Deus dando uma ordem para Isaías para que ele registrasse tudo que o Senhor falava com ele. E já que a gente já leu, vamos ler 2 Samuel também. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Isso aí é Davi falando. Davi está falando, olha, o Espírito do Senhor falou através de mim. Então o que eu estou escrevendo foi o Senhor que me inspirou. Não é mesmo? Então, existem outros textos em que a própria Bíblia, ela fala assim, olha, eu sou uma autoridade divina. A própria Bíblia afirma de si mesmo. Amém? Em diversas vezes, Jesus nos evangelhos e os apóstolos nas cartas confirmam os escritos do Antigo Testamento como palavra de Deus. Né? Então, assim, quando Jesus é levado ao deserto e é tentado por Satanás, como é que Jesus trata aquela situação? Ah, Satanás, vem cá que eu vou te dar um mundo. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Aí ele vai e cita as escrituras. Aí Satanás vem para trás de mim, Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus cita o Antigo Testamento. Jesus até reclama dos fariseus que não liam a palavra de Deus. Exatamente. Vocês dizem que conhecem as escrituras, mas estão fazendo tudo errado. O próprio Jesus falou: olha, erreis porque não conheceis as escrituras. Então Jesus, o próprio Jesus, ele valida as escrituras. Os apóstolos nas cartas, por diversas vezes, Paulo, ele vai citar as escrituras como válidas. Ele vai citar, olha, está lá na escritura, pode ir lá olhar, vai lá beber dessa fonte, né? Então eles validam a todo momento as escrituras. Em nenhum momento eles desprezam as escrituras. Falam, não, esse vai do Antigo Testamento aí morreu, acabou. Não, negativo. Tanto Jesus como os apóstolos, eles validam a autoridade das escrituras, fazendo uso constante delas. Jesus mesmo falou, olha, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir. Entendeu? Então o próprio Jesus, ele validou, isso aqui tá certo. O apóstolo Paulo afirma que a Bíblia foi toda inspirada. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que a gente leu. A inspiração é plena, a saber, completa e integral, abrangendo todas as partes da Bíblia. Isso aqui, a Bíblia afirmando isso, ela vai de encontro com o pensamento modernista e com o pensamento neomodernista. Neo-ortodoxo. Obrigado. Então ela vai de encontro ao pensamento modernista e ao pensamento neo-ortodoxo. Né? Porque para a Bíblia tem para si mesmo que ela é toda palavra de Deus. E vamos ler lá esse texto? Quem abriu aí? Romanos. Romanos 15, 4.
Aqui, olha só. Diz assim, olha. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha que texto bonito. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Paulo aqui ele valida o poder das Escrituras, Paulo aqui ele valida a autoridade bíblica. E é isso aqui, a expressão plena, a saber, completa e integral, abrangendo todas as partes da Bíblia. Isso aqui é o que a própria Bíblia pensa de si. Isso aqui é uma coisa muito importante. Toda vez que tanto Jesus quanto os apóstolos eles fazem referência às Escrituras, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Porque perceba que quando o camarada quando Paulo estava escrevendo, quando um dos evangelistas ou quando os outros apóstolos estavam escrevendo as Escrituras, ele ainda não tinha a noção de que aquilo ali viraria a Bíblia, né? Que hoje seria a Bíblia para nós. Ele estava escrevendo aquilo para a edificação das igrejas, não é mesmo? E toda vez que ele se refere às Escrituras, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Né? Continuando aqui. Mas aí a gente vai entrar naquela pergunta: se eles estão falando do Antigo Testamento, o que valia do Novo? Eles próprios se citavam. Aqui, ó, os escritores do Novo Testamento por vezes se citam. Em 2 Pedro, eu vou pedir para alguém abrir nesses dois textos, 2 Pedro e 1 Timóteo. Em 2 Pedro 3,16, Pedro chama as cartas de Paulo como escrituras. Ou seja, Pedro dá para Paulo o mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Em 1 Timóteo, Paulo cita o Evangelho de Lucas como também sendo uma escritura. É como se ele colocasse no mesmo grupo das escrituras do Antigo e colocasse as cartas, Pedro colocando as cartas de Paulo e Paulo colocando Lucas, né? Dando validade também ao que eles... a palavra de Deus. Vamos lá, alguém abriu em 2 Pedro? Aqui. Pode falar, Fernando. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui Pedro está falando porque na época Paulo já escrevia bastante. Versículo 15 ele cita Paulo. No versículo anterior ele fala de Paulo. Paulo foi o primeiro a começar a escrever. Né? As primeiras cartas a começarem a circular são as cartas paulinas. E nós estamos lá no nosso grupo de leitura das cartas paulinas e nós estamos lá lendo, né, a ordem cronológica. Né? Se você não está no grupo, você ainda pode entrar. E eu tenho que correr aqui, senão não vai dar tempo. Então aqui Pedro está falando, olha, e Pedro chama até os escritos de Paulo de difíceis de entender. Né? Mas ele fala, olha, isso aqui é escritura. Então Pedro, o apóstolo Pedro, valida a fala de Paulo, os escritos de Paulo como também escritura. Né? E aqui em 1 Timóteo, quem abriu, por favor. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-las e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer a que são verdadeiramente viúvas. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não pareceu fazer sentido, não. É isso mesmo. Será que não seria 2 Timóteo? Não, 2 Timóteo não tem sim. No 18 ele fala, pois a Escritura diz, não amoldasse o boi quando está debulhando cereal e o trabalhador merece seu salário. E a referência do trabalhador merece seu salário está em Lucas. Está em Lucas. Pronto. O redator lá errou na hora que fui eu.
outro cara lá. Então, Paulo ele cita Lucas, como também, olha, Lucas também é um escrito válido. Lucas, ele é um escrito válido. E essa aqui é para mim o principal argumento para nós validarmos o Novo Testamento. Esse aqui é outro aspecto importante que defende a inspiração do Novo Testamento, é a autoridade apostólica. Então, quando nós abrimos aqui, principalmente em Atos 2:42, a gente vai perceber que a igreja do primeiro século, ela perseverava unânime no ensino dos apóstolos. Então, assim, a base da igreja, ela foi construída em cima do que os apóstolos falavam, em cima do que os apóstolos escreviam. E isso também vai muito aqui, ó, de Mateus 28, 19 e 20, que é o quê? É o grande comissionamento. É quando Jesus vai voltar para o céu. Jesus morreu, ressuscitou, esteve lá com os discípulos, e na hora dele voltar para o céu, ele fala, olha, ide por todo mundo pregando o evangelho. Deus reveste sobre os apóstolos a autoridade. Olha, o que vocês falarem, eu assino embaixo. Por quê? Porque durante 3 anos eles beberam diretamente da fonte de Jesus. Isso foi uma experiência extremamente transformadora na vida daqueles homens. Pode falar, Jean. Só para acrescentar também que eu não vi o texto, mas Jesus ele também fala para os discípulos, ele fala que vocês ligarem na terra, se ligarem no céu. Isso era dito pelos rabis na época, pelos talmidim. Os rabis eram os mestres, os talmidim eram os discípulos dos judeus na época, para dar autoridade para eles interpretarem as escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus está falando que quando fala isso para todos eles, o que vocês ligarem na terra, se ligarem no céu, ele está dizendo, eu estou dando autoridade para vocês interpretarem o Evangelho. Então, o que vocês disserem do Evangelho vai ser verdadeiro. Então, para mim, essa é a principal autoridade que Jesus dá para os apóstolos. Então, se Jesus ressuscitou e ele tem realmente essa autoridade, que é quem ele diz que é, ele deu autoridade nesse texto, para mim é o principal texto, que dá autoridade apostólica para que o fundamento seja o ensinamento dos apóstolos, além do grande ensinamento de Mateus também. Exatamente. Esse texto que ele fala é em Mateus 28 também, né? Não, 26. É do meio dos evangelhos. Eu não lembro o texto agora, mas é do meio dos evangelhos. Mateus 26. Ele fala para Pedro, ele fala para vocês, o que vocês ligaram na terra, se ligaram no céu. Então isso é o que valida o Novo Testamento como palavra de Deus e como autoridade. Né? Nós temos esses textos ali. Nós temos a conclusão aqui dentro do nosso tempo. Como eu tenho 5 minutinhos aqui, eu vou falar de uma coisa que eu achei que não ia dar tempo de falar. Na Bíblia, muitas pessoas vão atacar a Bíblia e falar, olha, a Bíblia tem erro. A Bíblia é 1 ou 2 cegos em Jericó. Jesus estava entrando ou estava saindo de Jericó quando curou os caras? Né? A idade lá do rei Azarias é 42 ou 22 anos? Qual a idade dos caras? E o lugar, então, as pessoas vão atacar muito esses pequenos detalhes dentro da Bíblia e percebam que em nenhum momento isso vai invalidar a inspiração em cima da Bíblia. Porque percebam, quando nós vamos pegar ali Reis, nós estamos falando de 900 anos antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo. Então, para nós já faz 3.000 anos que o livro de Reis foi escrito. E nós tivemos um texto original, só que esse texto original, infelizmente, já virou poeira há muito tempo. E o que nós temos hoje é a cópia do original, que virou uma cópia, 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 cópia, até chegar em nós. Então, esses pequenos detalhes, tanto de datação, quanto de lugares, quanto qualquer outro pequeno equívoco que possam entrar, possivelmente se deram por causa dessas muitas cópias até chegar até nós. Que eram manuscritos, entendeu? E na faculdade,
o pastor Walter, ele fez um exame, um teste conosco, que ele pegou 3 pessoas. Um escreveu um texto qualquer, o outro copiou esse texto e o outro foi comparar os 2 textos. Isso ali na aula, em meia hora. E quando o camarada foi corrigir o texto, ele percebeu a diferença. Então, assim, a Bíblia é inspirada por Deus, mas os milhares de copistas que passaram a palavra inspirada, talvez em algum momento, a gente vai ver no hebraico, que são símbolos, não são letras, alguns símbolos que são parecidos. Então o camarada leu aquele símbolo ali e colocou diferente, não é mesmo? A Bíblia, por muito tempo, ela foi ditada. A gente reuniu uma sala aqui, pessoal, a gente vai fazer cópias da Bíblia e eu vou ditar aqui para vocês. Então, começando, no princípio criou Deus o céu e a terra, e vai ter uma parte lá que falando, nessa sessão, aí na sessão vai colocar com cedilha, outro vai colocar com 2 S, outro vai colocar com S, e quando a gente for ver lá na frente, cada sessão tem um sentido, né? Então, são esses pequenos detalhes que talvez vão dar início a esses equívocos, né? Mas nenhum deles invalidam toda a autoridade bíblica como palavra de Deus. Pode falar, Diego. E também, Lucas, o Geisler, que está usando o livro dele, ele fala que a quantidade de cópias que a gente tem e a atividade delas também, você consegue remontar o texto original com facilidade. Hoje os estudiosos eles têm um material muito tranquilo para você remontar e perceber esses erros. Né? A gente tem 9 mil cópias. Vai depender do contexto também, né? Claro, relacionar com o contexto. Eles têm 9 mil cópias antigas. Exatamente. Dá para você remontar, você verificar o que foi acrescentado. Tem coisas que foram acrescentadas, você consegue perceber o que foi acrescentado durante a história, o que foi mudado, você pega os textos mais antigos. E o Geisler também dá um argumento que é quase um milagre a Bíblia ter sido preservada quase perfeita, com apenas assim, muita gente mostra que esses erros eles chegam no máximo a 1% de diferença de você chegar a um significado. O restante é só uma ordem de palavras. Nós vamos ver mais à frente daqui a... Quase um milagre, 3 mil anos, exatamente. 5 mil anos praticamente escritura e ter chegado tão perfeito. Porque essas questões culturais vão ser abordadas. Vão ser abordadas. Principalmente, nós vamos daqui a 4 aulas, nós vamos tratar do tema de credibilidade bíblica. Então nós vamos, de alguma forma, ver o que valida cientificamente a Bíblia. Daqui a algum tempo a gente vai ter aula aí de credibilidade da Bíblia, né? Então, gente, como a conclusão, é uma conclusão simples, porque não tem muito o que se inventar, né? A Bíblia é de fato nosso manual de fé e prática, e devemos buscar viver pautados e alicerçados em que ela diz, né? Então, daquelas 3 lá, linhas de pensamento, eu tendo a ser ortodoxo, né? Eu tendo a crer que a palavra, toda a palavra, toda a escritura, ela é sim inspirada por Deus, claro, isso é uma opinião particular, né? Cada um tem a livre... Tem um filósofo que eu gosto muito, René Descartes, que ele fala assim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então nós somos seres pensantes, que temos a capacidade de analisar e pensar e escolhemos aquilo que melhor se adapta à nossa realidade. O que eu penso para mim é o seguinte: esse livro aqui, ele é a maior carta de amor que o mundo já viu, né? E mudou a minha história. E no nosso grupo de leitura, as pessoas já vieram me procurar e falaram: olha só, Lucas, o comportamento da minha filha mudou porque ela começou a ler a Bíblia. Foi um troço impressionante, né? E minha tia me ligou lá do Espírito Santo, ela falou: Lucas, ela está sendo uma bênção para mim, porque eu estou tratando melhor a minha filha, eu estou com mais paciência para minha filha. Eu falei: não, gente, esse treino tem que ser inspirado por Deus, porque ele tem um poder ímpar de transformar vidas, de mudar histórias.
Né? Então, essa é a minha forma de pensar. A Bíblia é maravilhosa, ela é linda. Cada palavra dela, ela pode ser usada, como Paulo disse, para ensinar, para instruir e para corrigir as nossas vidas. Tá bom. E é isso, gente. Eu abro agora para perguntas, se alguém tiver algum tipo de pergunta, dívida, como eu falei no começo da aula, se eu não souber o evento aqui, você não vai nem saber, né? Você não vai nem perceber que eu inventei. Né? Alguém tem alguma dúvida?